Oi, querido, nós estamos na reta final de uma geração mais agraciada que nós somos, né? Nós somos uma geração muito abençoada pelo Criador, porque nós estamos vivendo tempos apocalípticos, nós estamos vendo as promessas dele se cumprir, nós estamos vendo o chamado dele ao arrependimento, mas eu não poderia esquecer e deixar de ressaltar aqui a importância de nós termos fé nessa reta final e principalmente perdoar uns aos outros, né? Então, antes de começar a meditar na palavra, eu gostaria já de pedir perdão mesmo para aqueles que eu magoei, porque tem pessoas que a gente às vezes nem sabe que sente mágoa da gente por algumas decisões que a gente toma na vida. Então, eu quero dizer para você que às vezes está magoado comigo por questões políticas, por questões de redes sociais, né, por decisões que eu tomei. Eu quero dizer para você que toda decisão que eu venho aqui, todo vídeo que eu venho lançar aqui, ou toda direção espiritual que eu venho lançar na sua vida, antes eu consulto o Criador. E, de repente, tem determinados ambientes que eu estou e ele pede que eu saia. Tem pessoas que eu estou convivendo, ele direciona que eu tenho que sair através de sonhos, através de visões. São N situações que, de repente, naquele momento, eu não vou compreender, não vou entender, mas com os dias, com o passar dos tempos, eu entendo, de fato, de verdade, o que ele quer dizer com isso. E muitas decisões, muitas direções espiritual, eu não gosto de política, sei que política é a maior cachorrada, a maior sacanagem. Sei que os políticos, a maior parte deles, todos se dão bem, só fica fazendo auê, jogando uns contra os outros. Eles ficam pegando a população como massa de manobra, candidato A, candidata B, candidata C, candidata D, e faz aquela guerra. É um verdadeiro inferno. Você vê que Alcha não entrou em política, nada de política. Então isso é uma direção já pra gente nem mexer. Mas na época de política, geralmente eu sempre dou direção espiritual. Falo, antes de você tomar qualquer decisão, se você quer votar, antes de você querer escolher um partido A ou B, ou C ou D, ore antes, peça a direção ao Criador, consagre, jejum, ore e fale, Pai, qual a direção, qual é o menos pior? Porque o bom mesmo, querido, é o Criador, é o Salvador. Eles sim são bons. Político, nenhum presta, essa é a verdade. Se prestasse, nosso país hoje não estava do jeito que está. Se prestasse, as famílias hoje não estavam sendo destruídas do jeito que está. Se prestasse, os valores que hoje nós estamos vivendo não estaria tão invertido. Se prestasse, grandes desses, a grande maioria, não vou dizer todos, que às vezes tem um que está ali dentro, 1, 2, 3, que está ali, está lutando pelo povo ainda. Só que tem pouca força. Aqueles que ainda são conservadores, aqueles ainda que acreditam na verdade, estão lutando. Tem esses ainda. Poucos, existe uma minoria? Existe, mas a grande maioria não presta. Está ali só com a única intenção de roubar, destruir famílias, de trabalhar para o próprio diabo mesmo, trabalhar para o mal mesmo. Então eu quero dizer para você, se você é um que está aí para defender os direitos das famílias, que está aí para fazer o que é certo, assim seja. Que o Criador abençoe a sua jornada. Mas, se você está aí para destruição, que a justiça do Criador também venha sobre a sua vida. Porque o povo do Criador é um povo querido, é um povo escolhido. Não é a gente que escolhe servir o Criador, mas é o Criador que nos escolhe desde o ventre de nossa mãe. Mas só que nós temos que entender que para nós caminharmos com o Criador, ainda mais nessa reta final, nesses últimos dias, nós temos que entender duas coisas importantes. Nós temos que ter uma fé enraizada na rocha, que é Yahshua Mashiach, e estarmos sempre dispostos a perdoar, independente de quem quer que seja ou quais situações que acontecerem em nossas vidas. Então, eu, Érica, na autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu venho liberar perdão para todos aqueles que entraram no meu caminho um dia, ou saíram do meu caminho um dia, fazendo algo que me prejudicasse, que me fizesse cair, que me levasse como pedra de tropeço na minha vida, né? Que entrasse na minha vida com o único propósito de trazer confusão, o único propósito de trazer perturbação. Eu libero perdão sobre a sua vida. Eu libero perdão sobre a sua vida que, de repente, por causa de política, por causa de direção espiritual que eu venho nas épocas de eleições, não que eu entre em política, não que eu não gosto, querido, mas eu direciono o povo. Olha, quer votar? Saiba em quem escolher.
Ore o Criador antes. E muitas pessoas não estão dispostas e não querem ouvir essas verdades, né? Que é necessário orar, que toda decisão que você tem que tomar na sua vida, você tem que orar para escolher o menos pior, né? Você tem que saber, porque não tem bom ali não, gente. Em questões de política não existe bom. Bom é só o Criador, a própria palavra diz, o único bom é Ele. Então o menos pior você tem que orar para Ele te direcionar e escolher o menos pior. Então, isso às vezes tem gente que são idólatras de políticos, né? A idolatria, tem idolatria por políticos, como tem por cantores, como tem por objeto, como tem por animais, como tem por tantas coisas, né? Por música, enfim. Tem pessoas que têm o poder de idolatrar algo ou alguém, mas só que o único que é digno de ser adorado, idolatrado é o próprio Criador. Aí que está o erro das pessoas. Mas eu quero dizer para você que nós estamos na Semana do Perdão. É uma das festas mais importantes, é uma festa profética de Israel. E é a festa da expiação, a festa do perdão. É para que nós venhamos voltar para dentro de nós mesmos e voltar a um verdadeiro arrependimento genuíno. Érica, eu quero perdoar todos aqueles que passaram pela minha vida, que teve a oportunidade de passar pela minha vida, não permaneceu por algum propósito do Criador. E também quero pedir perdão por aqueles que saíram da minha vida, que o Criador mesmo fez questão de tirar da minha vida, né? Seja por algum motivo ou outro. Né? E tem aqueles que a gente nem sabe que tem raiva da gente, que guarda mágoa da gente porque a gente falou algo, ou porque a gente orou de uma forma que a pessoa não gostou, ou porque o meu jeito de falar, o meu jeito de conversar, o meu jeito de comunicar, o meu jeito de relacionar-se não é adaptável ao seu jeito. E isso gera em você uma mágoa, uma raiva, um ódio de mim. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra a sua vida. A sua opinião é exclusiva sua, é uma opinião particular e sua. Se você tivesse a oportunidade de me conhecer verdadeiramente, saberia que eu não sou esse monstro, esse bicho de 7 cabeças que você colocou dentro de você. Quero dizer que quando a gente guarda mágoa de alguém, raiva de alguém, a gente está aguardando doenças, rancores, mágoas, tristezas. Tudo que a gente guarda de ruim das pessoas, por mais que tenha feito mal pra gente, nós temos que liberar, porque quando você não libera, você está atraindo para você amarras espirituais, você está te condenando. Já pensou se a Alcha volta agora para buscar a igreja, você está com raiva do seu parente, está com raiva do seu vizinho, está com raiva do seu irmão, está com raiva do seu pai, está com raiva do seu ex-namorado, está com raiva, e já pensou? Você não sobe por causa disso. Então eu vou deixar de subir por causa de raiva? Não, estou liberando todo mundo aí que me deu prejuízo, estou liberando, perdoando todo mundo aí que falou mal de mim, que me caluniou, que me desejou mal. Tem nada contra a sua vida. Estou aqui na missão de pregar o ID, falar a verdade, que é o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Você que se denomina ministro da palavra tem raiva de mim, tem ódio de mim, porque eu anuncio o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Eu te abençoo em nome de Yahshua Mashiach, porque eu sei que essa verdade, todo joelho vai dobrar diante deles. E se aquele dia, aquela hora que está muito perto de chegar, você não se encontrar invocando Yau, oi Yau, oi Yau, Yahshua, oi Yahshua, oi Yahshua, você não será salvo. Não adianta o diabo te enganar, não adianta o tradicionalismo te enganar de tempos passados, da mentira que foi copiada, foi projetada para esconder o nome do Pai e do Filho. Isso não vai te salvar. Não adianta você recorrer a nenhum altar de Baal. Não adianta você vai ficar igual aqueles 450 profetas de Baal e Elias, gritando, vai se matar, machucar todo e nada vai acontecer. Porque só vai vir a resposta, vai chegar a verdade, a salvação quando você invocar Yahshua, Yau é um e não existe outro. Pronto. Então, em Lucas 17, fala da importância do perdão e da fé. Tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes vier para lhe pedir perdão, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Salvador: aumente-nos a fé. Ao que o Eterno respondeu: se você tivesse fé como um grão de mostarda, diria a este monte:
Arranque-se e transplante-se do mar e ele obedeceria. Então a fé é isso. A fé é você crer independente do que seus olhos contêm. Se nós realmente, o Salvador deixou para os seus apóstolos, se vocês realmente tiver fé, você vai falar que esse monte aqui, ó, que esse grão de mostarda, ó, vou te pôr aqui, sai daqui, vai pular, ou então vai com o monte, daqui para pular, e ele irá. Isso é ter fé. Fé é você acreditar, mesmo que os seus olhos não contemplem. É difícil, né? Mas isso aí nós temos que ter, para a gente ter essa fé, nós temos que ter relacionamentos. Nós não temos que questionar os planos do Criador para as nossas vidas. Nós temos que, em tudo, dar graça. Assim como Yahshua, quando ele estava no Getsêmani, ele estava em tão profunda agonia que o seu suor tornou-se gotas de sangue. Mas ele diz: Pai, se for da tua vontade, aparta-se de mim esse cálice, que eu não venha beber. Mas que, acima de tudo, que a sua vontade prevaleça nas nossas vidas. Muitas vezes nós não iremos compreender os planos do Criador para as nossas vidas. Muitas vezes nós não iremos entender as pessoas que ele tira das nossas vidas. E muitas vezes nós não entenderemos as pessoas que ele traz para as nossas vidas. Mas tudo há um propósito debaixo dos céus e da terra. Há um propósito dele, desde o início, começo, meio e fim. E hoje, nessa semana, que é a semana do arrependimento, eu chamo a você que venha perdoar e liberar perdão a todo aquele que te magoou. Independente do mal que tem te causado, libere. Porque a partir do momento que você não libera, você está apto a ser condenado nas trevas, junto com o próprio diabo. E não somente isso, você vai carregar, você vai estar amarrado espiritualmente, com amarras espirituais. Por quê? Porque você guarda a magoazinha de alguém. Por quê? Porque você está com raiva de alguém. Porque você é vaidoso. Porque você acha que é dono da verdade. Porque você acha que a sua verdade é soberana. E a única verdade absoluta é de Yahshua Mashiach. Essa posição nos basta. Então, para a semana da expiação, para a semana do perdão, perdoais uns aos outros. Me perdoe se eu falei algo que te magoou. Me perdoe se você guarda raiva ou rancor de mim por eu tomar determinadas decisões. Mas creia, antes de eu tomar qualquer decisão, eu oro ao Pai. E que Ele venha me perdoar e perdoar você também, né? Que Ele venha nos perdoar e que nós estejamos aptos para subir, para reinar com o Mashiach. Esse é meu desejo, esse é meu pedido para o Pai. Pai, abençoe. Eles não sabem o que faz. Assim